Olá, querido irmão, querida irmã. Quero cumprimentar e saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que mais uma vez me alegra poder estar tendo a oportunidade de compartilhar com os irmãos o estudo da palavra do Senhor, que é prazer para a nossa alma. E agora a gente vai dar continuidade ao estudo no livro dos Juízes. Então vamos fazer uma divisão do livro para que a gente possa ter uma melhor compreensão do texto sagrado, beleza? Então eu dividi o livro em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 6. A segunda parte vai do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 7, versículo 16. E a última e terceira parte vão englobar os capítulos 17 ao 21, que é o encerramento do livro. Não se preocupe se você não anotou, porque eu falei um pouco rápido, vai estar tudo aí na legenda do vídeo. E antes de começar a aula, quero te pedir para se inscrever no canal, dar o seu like, dá o seu curtir, o seu gostei, faça seu comentário, deixe sua pergunta, sua dúvida, compartilhe o seu conhecimento, aquilo que você recebeu do Senhor por meio desse estudo, porque edifica a minha vida e acrescenta, ajudando a gente a estar sempre melhorando em prol de vocês, meus irmãos. Beleza? Então vamos começar a nossa aula. A primeira parte, esta vai ser o tema da nossa aula, é do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 6. E a gente pode resumir deixando o seguinte título: Comodismo de Israel, envolvimento com estrangeiros. Por quê? Porque esse foi o problema que nós vamos encontrar no início do livro dos Juízes, o qual o autor ele nos relata. Então me veio a seguinte pergunta: será que estamos obedecendo a Deus completamente ou apenas parcialmente? É uma pergunta de profunda reflexão. Então o capítulo 1 do livro de Juízes começa relembrando, olhando para trás e trazendo à memória a conquista da terra de Canaã, o povo tomando posse da terra prometida. Deus estava com seu povo, o otimismo ele imperava no meio dos israelitas ou hebreus, e a continuação da tomada da terra após a morte de Josué, porque ainda havia muita terra a ser conquistada, eles ainda não haviam conquistado todo aquele território, o Senhor ainda tinha mais lugares para entregar na mão de Israel, e eles estavam progredindo. Então começa o capítulo 1, ele vai avançando, e quando chega no versículo 19, até aí está tudo bem, está tudo correndo conforme as bênçãos, está tudo maravilha. Mas quando chega no versículo 19, as conquistas estavam sendo realizadas com sucesso, Deus estava varrendo os inimigos diante do povo de Israel. Mas a partir do verso 19, o escritor começa a nos mostrar que Israel desobedece às ordens do Senhor. E que ordem é essa? A gente vai recorrer para a Bíblia novamente, claro, é o centro, objeto central do nosso estudo. Então vamos para Êxodo capítulo 34, do verso 10 ao 16, que também se encontra em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 6. Vamos fazer apenas uma breve menção da palavra do Senhor, que vai dizer assim:
quando eu lançar diante de ti os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, etc., não faças aliança com os moradores da terra aonde entrares, para que não seja por laço no meio de vós. Olha o que Deus fala. Destrói todos os seus altares, todos os seus ídolos, tudo que há nessas cidades. Não tome mulheres para vocês e não deem as filhas de vocês por mulheres para estes povos. Não se prostituam após outros deuses, porque eu, Senhor, sou o único Deus que há no meio de vocês. Então, esta ordem, mediante esta ordem do Senhor, a gente vai perceber que Deus ordena que Israel destrua totalmente as cidades, expulsem os moradores da terra conquistada e não faça aliança com os povos inimigos ou estrangeiros, seja por amizade, seja por casamento, seja colocando eles como escravos ou tributários. A ordem do Senhor era: extermina, destrói, passa a espada em toda a cidade, em todos os seus moradores. Não tenham vínculos, não criem vínculos, não façam relacionamentos. Apenas faça o que eu ordenei. E aí a gente vai entender mais à frente o porquê dessa ordem divina. Então surge outra pergunta: por que Deus ordenou a expulsão desses habitantes da terra onde Israel estava possuindo? Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5 diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deus ordenou a expulsão daqueles povos da terra não foi porque ele é mau, porque ele é cruel, porque ele é ruim, não foi por questões étnicas, por questões raciais, não foi porque Deus é malvado. Simplesmente foi pelo fato de que Deus desejava que Israel possuísse um só coração e adorasse a um único e vivo Deus. Ele exige adoração exclusiva. Deus, o Senhor dos Exércitos, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, ele queria manter a integridade da pureza e exclusividade da adoração dos israelitas. Simplesmente por esse fato, ele ordenou que expulsassem os povos daquela terra. Por quê? Porque Deus conhece o coração do seu povo. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem nos formou. Ele conhece a cada um de nós por dentro e por fora. E justamente por saber que se houvesse uma mistura com os habitantes pagãos, ímpios, idólatras daquela terra, Israel iria se contaminar. Israel iria aderir às suas práticas. Israel não influenciaria, mas seria influenciado pela adoração, pelo culto pagão e idólatra daquele lugar. Então, justamente por enxergar lá na frente, é que Deus ordena: expulsa, extermina, acaba com a cidade, para que vocês não venham a se corromper, para que os falsos deuses não adentrem no meio do meu povo. E então, dito e feito, Israel não obedeceu à ordem de Deus, permitiu que os povos permanecessem na terra. E o que aconteceu? O que Deus já sabia que ia acontecer. Avisou
alertou, preveniu, deu ordem, mas o povo não ouviu. Então começou a prática da idolatria. O que aconteceu? Benjamim não expulsou os jebuseus da terra. Manassés, Efraim, Zebulon, Asser, Naftali não expulsaram os cananeus da terra. Por qual motivo? Qual motivo justificaria essa desobediência à ordem de Deus? A gente encontra no início deste livro. Comodismo, preguiça. Mas por que, pastor Douglas? Porque Israel, essas tribos, já haviam recebido heranças, pedaços de terra, a sua parte. Agora a coisa estava se estreitando. Os inimigos ainda tinham alguns territórios para serem conquistados, mas Israel pensou assim: já tá bom, chega, já tenho a minha parte, já tenho um pedacinho de terra, já recebi o que é meu, para que mais? Não, tá bom. Só que a ordem de Deus e a promessa era a conquista da terra toda, a plenitude da terra. Era isso que o Senhor tinha para Israel. Mas Israel preferiu fazer aquilo que lhe era reto aos seus próprios olhos, ou seja, aquilo que ele bem entendeu e quis fazer. Olhando superficialmente, a gente vai perceber que Israel não conseguiu expulsar os estrangeiros, talvez porque tivessem carros de ferro, ou porque eram valentes e valorosos, ou porque eram gigantes, ou até mesmo por possuírem cidades fortificadas e estrategicamente preparadas para a guerra, como por exemplo Jerusalém, que era onde moravam os jebuseus. Então, essas cidades, como Jerusalém, com esses povos valentes, fortes, gigantes, talvez fosse o motivo pelo qual Israel não conseguiu expulsar os estrangeiros. Mas para pensar. Um Deus que abriu o mar vermelho, que fez água brotar da rocha, maná descer do céu, codornizes também para alimentar o povo que queria carne, fendeu, dividiu o Jordão ao meio, fez a muralha de Jericó ruir, não caiu nem para dentro nem para fora, caiu sobre si, diante do povo de Israel. Esse Deus não seria capaz ou poderoso para fazer com que Israel conquistasse essas terras que ainda tinham para conquistar? O que você acha? Israel pensou assim: se não dá para expulsar, então vamos fazer esses povos de escravos. Ainda que Deus não tenha mandado, ainda que a vontade de Deus não seja essa, já que a gente não pode expulsar, vamos fazê-lo de escravos, vamos colocá-los como tributários, pagando imposto para a gente. Era mais ou menos assim: vamos fazer do nosso jeito, porque do jeito que Deus mandou é muito mais difícil e muito perigoso, pois corremos risco de perder a nossa vida. Só que a palavra de Deus nos ensina. Marcos, capítulo 8, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então fica claro e evidente que Israel estava com medo, que Israel estava na zona de conforto, que Israel pensou que fazendo do seu jeito era o que Deus queria.
Mas eu gosto de falar isso, que Deus não está preocupado com a nossa opinião. Deus, Ele manda. E a gente tem que obedecer. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Você acha que eu ou você podemos dar conselhos a Deus? Dar opiniões a Deus? Emitir feedbacks a Deus? Ele é onisciente, conhece antes de acontecer e sabe de todas as coisas. É Ele quem nos instrui e nos dá a direção do que devemos fazer para que a gente possa ser bem-aventurado naquilo que a gente intentar realizar em nome do Senhor. Então, quando a gente dá ouvido ao que Deus manda, é certo que a vitória ela chega, a conquista ela acontece e o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida, através de Israel, através da sua igreja. Continuando, por outro lado, Judá conquista, a tribo de Judá conquista com plenitude aquilo que lhe foi permitido por Deus conquistar. A gente vai enxergar isso aqui no capítulo 1, versículo 2, versículo 4 e do 8 ao 20. Não vou ler todos, mas vai falar assim o versículo 2. E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Versículo 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E aí do versículo 8 até o versículo 20 vai falar e contar a conquista de Judá, que diz que os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram a fio de espada e colocaram a cidade a fogo. Ou seja, o que Deus mandou destruir totalmente, Judá estava realizando. O que o Senhor ordenou para todas as tribos, Judá estava obedecendo. Será que por tal motivo foi da onde veio a descendência do nosso Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da tribo de Judá? Porque a Bíblia vai falar no livro ou na carta, na epístola aos Hebreus, que Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência por tudo que sofreu, por tudo que padeceu. E essa obediência dele se tornou a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então a obediência à palavra do Senhor, às ordens do Senhor, é o que vai nos levar a cada dia mais para perto da presença de Deus, para debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, onde nós estaremos seguros, protegidos e guardados de todo o mal que há nessa terra. Então vamos continuar. Judá então conquistou com plenitude. Benjamim, a tribo de Benjamim e o restante das tribos de Israel só foram ver os jebuseus sendo expulsos da terra 400 anos depois aproximadamente. Com quem? Com o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel, capítulo 5, do verso 6 ao verso 10, vai relatar e dizer que Davi conquistou e expulsou definitivamente os jebuseus daquela terra.
E a Bíblia diz que Davi ia aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então a obediência de Davi aos mandamentos do Senhor lhe renderam honras, conquistas e vitórias para a glória do nome do Senhor. Os jebuseus, eles dominavam Jerusalém, que a gente pode falar também que se chamava o Monte Sião. Era uma cidade que ficava no alto, ela é estrategicamente fortificada, possuía uma cadeia de montanhas, aproximadamente uns 7 montes. Então, para conseguir adentrar e vencer essa cidade, tinha que ter estratégia. Mas, acima de tudo, tinha que ter a presença de um Deus vivo que peleja pelo seu povo. E foi com Davi que essa conquista foi realizada plenamente. Então agora a gente vai adentrar no capítulo 2, que começa com Deus, por meio de sua manifestação teofânica, na pessoa do anjo do Senhor, sendo este o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde na Bíblia você vai encontrar muitas vezes a expressão anjo do Senhor, com a letra A de anjo maiúscula, porque está se referindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que naquela época ainda não tinha vindo na terra como homem, mas ele já se apresentava ao seu povo, se manifestando, estimulando, animando, encorajando e corrigindo quando necessário. Então, ele repreende a Israel no início do capítulo 2, declarando o motivo pelo qual não conseguiram conquistar plenamente a terra. E o motivo é este: desobediência. Eles não quiseram, faltou coragem, faltou confiança plena em Deus e total obediência às suas ordens. A pergunta do início da aula foi a seguinte: será que estamos obedecendo completamente a Deus ou apenas parcialmente? Israel conquistou terras, as tribos conquistaram vários pedaços de terra, mas ainda tinha mais para conquistar, porque a ordem de Deus era conquista, extermina, acaba com tudo, expulsa os moradores, não deixa ninguém. Mas eles não obedeceram, fizeram pela metade, obedeceram parcialmente, não fizeram do jeito que Deus queria. E aí é que tá. A mesma coisa acontece com a gente hoje em dia. A gente fala que não consegue, a gente fala que não tem condição de fazer, quando na verdade nós não queremos fazer. Não queremos obedecer a Deus completamente. Sabe por quê? Porque não é fácil. É difícil. Mas é prazeroso. Resulta em crítica, perturbação, perseguição. Mas é prazeroso. Quando você vê os frutos que Deus vai manifestando através da tua vida, é lindo demais, não tem nem como explicar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele quer ser o Senhor de nossas vidas, não parcialmente, não de apenas um pedaço, mas ele quer ser o Senhor, o governador de todas as áreas da nossa vida, de todo o nosso ser. O salmista diz no Salmo de número 103, se eu não estiver enganado: bendiga a minha alma ao Senhor,
e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Deus, ele não quer um pedaço do nosso corpo. Ele não quer apenas o nosso coração. Ele quer o nosso ser completo. Ele quer coração e atitude, pensamento e reação. Ele quer tudo de nós. Ele não quer apenas dominar as áreas mais necessitadas de nossa vida. Não. Ele quer ser o Senhor dela por inteiro. Ou você entrega a sua vida completamente ao Senhor, ou a gente vai viver como Israel estava naquela época, em obediência parcial, sempre sofrendo castigo, correção e a punição divina. Eles foram exemplos para nós, exemplos do que devemos e do que não devemos fazer. Pega o que é bom e guarda. Pega os maus exemplos e não repita. Faça diferente. Seja a diferença de Deus nesta terra, na sua geração. Então, o capítulo 2, ele vai trazer para nós a verdadeira situação do povo hebreu naquela época. E um dos versículos que me chamou a atenção, e para mim é um dos versículos centrais do capítulo 2, é o versículo 10, que diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo no versículo 10 do capítulo 2 do livro de Juízes. Uma geração, ela foi congregada a seus pais, ou seja, ela morreu. Ela se foi. O seu tempo aqui na terra acabou. E se levantou depois dela uma nova geração, que a Bíblia vai dizer que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Aqui nós temos claramente duas gerações. A primeira, que foi congregada aos seus pais, vai falar de uma geração temente a Deus, de uma geração obediente a Deus, de uma geração que contemplou maravilhas de Deus, vivenciou milagres, tiveram experiências pessoais com Deus. E essa geração se foi. E surge agora a segunda geração. Uma nova geração depois de Josué. Não se trata de uma geração que não sabia nada dos feitos de Deus em favor do seu povo. Não é isso. Quais feitos? Saída do Egito, libertação da escravidão, abertura e travessia do Mar Vermelho, peregrinação pelo deserto, água sendo tirada da rocha, como eu já falei, maná descendo do céu, codornizes o Senhor enviou a pedido do povo obstinado e duro de cerviz, travessia do Jordão, queda das muralhas de Jericó. Mas era uma geração que não tivera experiências com Deus. Essa geração que se levantou não tinha Deus como preciosidade, como prioridade. Não tinha. Não tinha um relacionamento íntimo com Deus, onde Ele nos satisfaz e nos preenche completamente. Aleluia. Essa nova geração que se levanta
é uma geração sem princípios, que não respeita princípios, quebra leis, transgride mandamentos. E essa é a geração que veio depois de Josué. O que preocupa muito e nos chama a atenção, para que a gente possa entender que é necessário discipular os nossos filhos, os nossos liderados, as pessoas que Deus colocar no nosso caminho.